Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos do Brasileiro da Série A, mais os jogos de Vasco, Grêmio e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando do Brasileiro da Série A, vamos começar falando de Atlético Paranaense e Inter. O Atlético Paranaense na última rodada do Campeonato Brasileiro perdeu do Goiás. Já o Internacional, por sua vez, na última rodada do Campeonato Brasileiro ganhou do América Mineiro. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Atlético Paranaense teve classificação na Copa do Brasil meio de semana contra o Bahia. Já o Internacional, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar após o jogo de segunda contra o América Mineiro. Os dois times que tentam uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que está 3 jogos sem derrota, tenta quebrar um tabu. O Internacional não ganha do Atlético Paranaense na Arena desde 2014. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um duelo que é um confronto direto na luta pelas primeiras posições. Os dois times que têm a chance de ser líder na rodada. Vou apostar na força do Atlético Paranaense na Arena nesse jogo. 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Agora vamos falar de Avaí e Santos. O Avaí no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Bragantino. Já o Santos, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Atlético Goianiense. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Avaí teve a semana inteira livre para trabalhar. Já o Santos teve a volta da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde foi eliminado nas oitavas. O Santos que tenta uma vitória para subir na classificação e ficar próximo do G6. Já o Avaí tenta uma vitória para não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. O Avaí que não vence há 4 jogos. O Santos não perde há 3. O Avaí que tenta quebrar um tabu. O Avaí não ganha do Santos desde 2010. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Avaí que precisa ganhar para não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Precisa dar uma resposta após a goleada sofrida para o Bragantino na última rodada. Contra um Santos que foca todas as suas atenções no Brasileiro após as eliminações recentes na Copa do Brasil e Sul-Americana. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e Coritiba. O Flamengo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Corinthians. Já o Coritiba, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Juventude. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Flamengo teve classificação na Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Já o Coritiba teve a semana inteira livre para trabalhar. O Flamengo que tenta uma vitória para ficar próximo do G6 do Campeonato Brasileiro. Já o Coritiba tenta uma vitória para se distanciar da zona de rebaixamento. O Coritiba que é o único time que ainda não venceu como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Eu vejo como uma boa chance para o Flamengo subir na classificação. Acho que é um jogo para o Flamengo vencer e convencer. 3 a 1 para o Flamengo. Agora vamos falar de Ceará e Corinthians. O Ceará no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Fluminense. Já o Corinthians, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Flamengo, como já mencionado. Os dois times que tiveram um meio de semana bastante diferentes na Copa do Brasil. O Ceará foi eliminado por Fortaleza. Já o Corinthians conseguiu sua classificação contra o Santos. O Ceará que tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Corinthians tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Ceará que é o único time que ainda não venceu como mandante nesse Campeonato Brasileiro. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Ceará que não vence há 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Contra um Corinthians que tem a oportunidade de ser líder pelo menos até segunda-feira. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Corinthians esse jogo. Agora vamos falar de Juventude e Goiás. O Juventude no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Coritiba. Já o Goiás, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Atlético Paranaense. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Goiás teve a eliminação na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense. Já o Juventude teve a semana inteira livre para trabalhar. O Juventude que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos primeiros times fora da zona de rebaixamento. Já o Goiás tenta uma vitória para subir mais na classificação e ficar distante da zona de rebaixamento. O Juventude que não venceu as 7 partidas. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Juventude que tenta iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Contra um Goiás que precisa dar uma resposta após a eliminação na Copa do Brasil para o maior rival. Eu acho que vai ser 1 a 1 esse jogo. Agora vamos falar de São Paulo e Fluminense.
O São Paulo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Atlético Mineiro. Já o Fluminense, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro ganhou do Ceará. O São Paulo, que no meio de semana teve classificação na Copa do Brasil, assim como o Fluminense. O São Paulo classificou contra o Palmeiras, já o Fluminense classificou contra o Cruzeiro. O Fluminense que tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo tenta uma vitória para ficar próximo do G6. O Fluminense que vem de 6 vitórias consecutivas. Esse jogo, vamos lá. O São Paulo que vem com confiança após eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil. Contra o Fluminense que vem numa ótima sequência de vitórias, disputando Brasileiro e Copa do Brasil. Eu vou de 2-1 pro São Paulo esse jogo. Agora vamos falar de Botafogo e Atlético Mineiro. O Botafogo no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Cuiabá. Já o Atlético Mineiro, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o São Paulo, como já mencionado. Os dois times que no meio de semana tiveram eliminação na Copa do Brasil. O Botafogo foi eliminado pelo América Mineiro. Já o Atlético Mineiro foi eliminado pelo Flamengo. O Botafogo que tenta uma vitória para subir na classificação e ficar próximo do G6. Já o Atlético Mineiro tenta uma vitória para assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro que não perde as 6 rodadas no Campeonato Brasileiro. Esse jogo, vamos lá. Um duelo que vai ser entre o campeão da Série B e o campeão da Série A do ano passado. Dois times que vêm de eliminação na Copa do Brasil no meio de semana e que precisam dar uma resposta. O Botafogo para subir na classificação e o Atlético Mineiro para assumir a liderança. Um Atlético Mineiro que vinha no seu melhor momento na temporada, mas começa a ficar um pouco de dúvidas com relação à eliminação do Flamengo. Eu vou de 2-1 para o Atlético Mineiro nesse jogo. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Fortaleza. O Atlético Goianiense no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Santos, como já mencionado. Já o Fortaleza, por sua vez, no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Palmeiras. Os dois times que no meio de semana tiveram classificações na Copa do Brasil. O Atlético Goianiense classificou contra o Goiás. Já o Fortaleza, por sua vez, classificou contra o Ceará. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense tenta uma vitória para sair da zona de rebaixamento. Já o Fortaleza tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos primeiros times fora da zona de rebaixamento. O Atlético Goianiense que não vence há 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Já o Fortaleza não vence há 6 jogos, botando o Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Esse jogo, vamos lá. Dois times que vêm com confiança após eliminar os seus rivais na Copa do Brasil, mas que precisam começar a se recuperar no Brasileiro, já que ambos estão na zona de rebaixamento. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de América Mineiro e Bragantino. O América Mineiro no seu último jogo no Campeonato Brasileiro perdeu do Inter, como já mencionado. Já o Bragantino ganhou do Avaí, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O América Mineiro teve classificação na Copa do Brasil contra o Botafogo. Já o Bragantino, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. Os dois times que tentam uma vitória para subir mais na classificação. O América Mineiro para se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Bragantino para ficar próximo do G6. Esse jogo, vamos lá. Um América Mineiro que precisa ganhar pontos em casa. Contra um Bragantino que tenta iniciar uma recuperação no Campeonato Brasileiro. Que vem confiante após a goleada no último jogo. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras no seu último jogo no Campeonato Brasileiro empatou com o Fortaleza, como já mencionado. Já o Cuiabá, por sua vez, ganhou do Botafogo, como já mencionado. Os dois times que tiveram meio de semana bastante diferentes. O Palmeiras teve eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo. Já o Cuiabá, por sua vez, teve a semana inteira livre para trabalhar. O Palmeiras que tenta uma vitória para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Já o Cuiabá tenta uma vitória para se distanciar mais da zona de rebaixamento. O Palmeiras que, apesar de estar na liderança do Campeonato Brasileiro, não vence há 3 partidas na competição. Esse jogo, vamos lá. O Palmeiras que precisa dar uma resposta após a eliminação na Copa do Brasil no meio de semana. Precisa recuperar pontos no Campeonato Brasileiro. É aquele jogo que, se o Palmeiras quiser se manter na liderança e quiser brigar pelo título lá na frente, o Palmeiras não pode se dar o luxo de desperdiçar pontos. Eu vou de 3-1 pro Palmeiras nesse jogo. Agora vamos falar do Brasileiro da Série B. Vamos começar falando de Sampaio Corrêa e Vasco.
O Sampaio Corrêa no seu último jogo na Série B ganhou do Ituano. Já o Vasco, por sua vez, no seu último jogo ganhou do Criciúma. O Sampaio Corrêa que tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação aos times que estão no G4. Já o Vasco tenta uma vitória para reduzir a diferença com relação ao Cruzeiro, que é o líder da competição. O Sampaio Corrêa que é um dos únicos times que ainda não perdeu dentro de casa na Série B. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Sampaio Corrêa que aposta na sua força dentro de casa para sonhar em ficar próximo do G4. Contra um Vasco que cada vez mais tenta ficar próximo do acesso. Eu vou de 1-1 para esse jogo. Agora vamos falar de Grêmio e Tombense. O Grêmio no seu último jogo na Série B ganhou do Náutico. Já a Tombense, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou da Chapecoense. Um jogo que vai ser um confronto direto pelo G4 da Série B. O Grêmio está em quarto, a Tombense está em sexto. Os dois times estão separados por 4 pontos na classificação. Caso o Grêmio ganhe, ele aumenta a diferença. Caso a Tombense ganhe, ela reduz a diferença. O Grêmio que não perde 11 rodadas na Série B. Já a Tombense, por sua vez, não perde a 9. Esse jogo, vamos lá. Pro Grêmio é aquele jogo que, assim, por ser um confronto direto e pelo jogo ser em casa, é um jogo que o Grêmio tem total obrigação de ganhar. Vou de 2-0 pro Grêmio nesse jogo. Agora vamos falar de Cruzeiro e Novo Horizontino. O Cruzeiro no seu último jogo na Série B perdeu do Guarani. Já o Novo Horizontino, por sua vez, no seu último jogo na Série B ganhou do Brusque. O Cruzeiro que no meio de semana teve eliminação na Copa do Brasil pro Fluminense. Já o Novo Horizontino teve a semana inteira livre para trabalhar. O Cruzeiro que tenta uma vitória para aumentar sua vantagem na liderança da Série B. Já o Novo Horizontino tenta uma vitória para ficar próximo do G4. O Cruzeiro que é um dos poucos times que ainda não perdeu em casa na competição. Meu palpite para esse jogo, vamos lá. Um Cruzeiro que perdeu 2 ótimas chances de aumentar sua vantagem na liderança. Vem mordido para esse jogo contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino que vem fazendo uma boa Série B, mas de vez em quando tem as suas oscilações. Eu vou de 2-0 pro Cruzeiro nesse jogo. Bom, falamos da Série A, Série B, deixei meus palpites. Espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre a quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando. Isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, bom fim de semana, boa rodada!